Graças a Deus, cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus e ao convite aqui do pessoal que trabalha assiduamente aqui na rádio Líder FM para trazer o melhor de Deus ao seu coração. Estamos aqui para trazer uma mensagem, uma palavra, uma orientação espiritual de vida eterna para o seu coração. Eu quero também deixar um abraço aqui com carinho especial para minha esposa que está acompanhando neste momento, Carolina, missionária, mulher de Deus. E os irmãos da igreja também, onde congrego ali o pastor divino e toda a confraria de mensageiros do reino de Deus, ali da igreja pentecostal de missionários, ali na rua do Hospital Maternidade, logo em frente ao asilo. Estamos ali no templo sede. Se você deseja fazer uma visita ali, todas as terças, quinta e domingo às 7h30, amém? Eu quero trazer uma mensagem que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 8. Vou ler o texto que diz assim: Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. A palavra ministério, ela se tornou um pouco escusa nos dias atuais, na presente geração. Mas a palavra ministério, na Bíblia, há 2000 anos atrás, ela tem um sentido nobre, notório. Ministério era algo preparado por Deus há 2000 anos atrás. Deus começa a preparar o ministério de Jesus, enviando o precursor de seu ministério, chamado Arauto, intitulado Arauto. Este mensageiro, este homem, ia à frente do pregoeiro da justiça. Este homem ia pavimentando as veredas, aplanando os caminhos do pregoeiro da justiça que estava sendo gerado nas entranhas do céu. Este homem preparava o caminho através de uma voz poderosa, sublime e profética. A voz que clamava no deserto, segundo o profeta Isaías 40. Este homem preparou o coração de Israel para receber o mensageiro de Deus, o pregoeiro da justiça, aquele que viria com as boas novas dos céus. João veio à frente de Jesus para preparar caminho. Quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz é descer as águas do Jordão. A primeira coisa que Jesus faz é se submeter à autoridade de João o Batista, respeitando princípios, respeitando o protocolo estabelecido pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos. Jesus chega até as águas do Jordão. Eu quero abrir parênteses para dizer aqui algo importante na atual geração de hoje. Muitas pessoas querem ministério, muitas pessoas querem pregar o Evangelho, muitas pessoas querem estar em cima de púlpitos, mas não querem descer as águas do Jordão.
Ministério que vem do céu começa descendo e não subindo. Muitas pessoas querem ministério, mas já quer lugar de destaque, mas já querem uma vitrine para expor os seus talentos, não querem praticar as mesmas ações e atitudes que teve Jesus, descendo e se sujeitando às autoridades. Muitas pessoas hoje estão subindo em seus ministérios, mas subindo na arrogância, na soberba, na exaltação, no orgulho, na altivez de coração. São semelhantes a Lúcifer e não a Cristo. São exaltados e, se possível for, toma o lugar de Deus, usurpa a realeza e a glória de Deus no cenáculo. Mas no princípio não foi assim. No princípio, o ministério que vem do céu, ele desce na presença de Deus, ele se sujeita a autoridades humanas, ele respeita princípio, ele desce às águas sujas do Jordão. Muitas pessoas hoje, se recebessem um elogio como Jesus recebeu de João naqueles dias, estufaria o peito e diria: eu sou o cara mesmo, eu sou isso tudo que tu está falando mesmo. Mas Jesus, irmão, disse para João: deixa assim por agora, porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, quem tem ministério que vem do céu, ele cumpre a palavra de Deus na vida dele. Ele toma a palavra de Deus como primazia na sua vida, respeitando o quadrilátero da Bíblia, os 4 pontos do Evangelho. Ele não sobrepuja, ele não passa por cima, ele não atropela os mandamentos de Deus. Se uma pessoa desrespeita princípios basilares da Bíblia, ela não tem ministério vindo da parte do Senhor, ela não foi chamada pelo céu, ela não foi comissionada pelo céu, ela não foi enviada pelo céu. Esta pessoa é altiva, ela se assimila a Lúcifer, que passa por cima e atropela tudo quanto está relacionado a Deus. Jesus é batizado nas águas do Jordão. A Bíblia vai dizer então que ele é conduzido pelo Espírito Santo para lugares onde hoje os pregoeiros que se diz mensageiros de Deus não suportariam, não gostariam de estar. O deserto. O Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Eu quero dizer algo de suma importância ao teu coração. Se o Espírito de Deus está na tua vida, te prepara, porque deserto vai ser lugar de tenda, irmão. Deserto vai ser lugar de habitação. Deserto vai ser lugar de comunhão. É ali que o Espírito Santo de Deus vai limpar terreno. É ali que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar o teu coração. Se você é mensageiro do céu, te prepara, porque o deserto será lugar de lapidação. É o torno do Senhor. É ali na olaria, é ali no deserto que ele põe a ponta dos dedos e começa a trabalhar. Ele vai eliminando a nódoa, eliminando a sujeira, eliminando a altivez, eliminando tudo aquilo que possa atrapalhar você de sentir, de ser cheio, de ser tomado pelo Espírito de Deus, de ser usado pelo Espírito de Deus e não se orgulhar por isso. É no deserto que Deus prepara ministério. É no deserto que Deus lapida ministério. É no ventre do deserto que Deus trabalha ministério. Se a pessoa não suporta o deserto, ela não é comissionada pelo céu. Se a pessoa não aguenta o deserto, ela ainda não está preparada para ser usada pelo céu. Porque o deserto é a ferramenta de Deus para trabalhar o teu coração cheio de mácula, de mancha, de nódoa, de sujeira, de imundícia, de perniciosidade. É por isso que muitos púlpitos hoje estão como fosso, esgoto, cheio de imundícia, cheio de perniciosidade. O pregador sobe para pregar hoje e logo em seguida vai para um prostíbulo, vai para uma casa de prostituição, porque nunca passou, nunca vivenciou o deserto, irmão. Porque
Porque pregador que passa pelo deserto, ele sobe no púlpito de joelho e desce de joelho. Ele prega uma mensagem que comove, quebranta e converte os corações dos ouvintes. Hoje as pessoas estão pregando a mensagem, mas a mensagem está matando ao invés de vivificar o coração. Uma mensagem que não vem do trabalhar do deserto, uma mensagem que não vem da fonte primária de Deus, o deserto. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser experimentado, testado, lapidado, provado, esmerado pelo Espírito Santo de Deus, porque é ali que Deus trabalha o coração daquele que será usado no poder de Deus. Jesus passa 40 dias, 40 noites no deserto, após ser provado de todas as formas, sem comer e sem beber. Jesus contempla os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a tua vida. Eu quero dizer algo para você: o deserto é tripartido, dividido em 3 partes. A primeira parte é as barras do deserto, é quando você entra nele. A segunda parte é o coração do deserto, é a metade do caminho. Tem pessoas que retrocedem, tem pessoas que não aguentam e voltam atrás, tem pessoas que desistem na metade do caminho. Mas a parte final é o teste central, porque foi nos últimos dias de uma consagração que o maligno veio com tentações violentas e sanguinárias. Ele veio sangue sedento, com sede do sangue de Jesus. Ele queria derrubar o ministério de Jesus ali. O texto vai dizer que no final, no término da consagração, o maligno veio com provações, com testes, veio com tentações, a fim de seduzir o coração de Jesus, para que ele se curvasse a uma vontade carnal. Porém, em tudo tentado, provado e experimentado, mas não caiu. Por isso o texto em Hebreus capítulo 5 diz que aquele que poderia nos livrar da morte foi experimentado, foi provado e testado, e sendo aprovado por Deus, tornou-se fonte de salvação para todos aqueles que nele deposita confiança. Este é o nome que prevalece, o nome que te salva, o nome que te liberta, o nome que te cura, o nome que limpa a sua ficha criminal no mundo espiritual, o nome que te justifica da culpa da depravação total do homem no Éden. Este é o nome do segundo Adão, Jesus de Nazaré, porque o texto vai dizer que no final os anjos o alimentou. Quando você termina a provação no deserto, o céu se abre e Deus se alegra. Deus, ele estende uma mesa para se alimentar contigo, porque Deus, ele visita aqueles que prevalecem, perseveram no seu reino. A Bíblia vai dizer, depois de muito esforço, de muito se esforçarem, que sereis salvos. É necessário prevalecer. A Bíblia vai dizer também, texto que eu acabei de ler, Êxodo capítulo 3, versículo 7, que Moisés tinha um ministério. Moisés contemplou uma sarça fumegante, uma sarça ardendo em chamas. Ela não se consumia, aquele arbusto não se consumia. Moisés, fitando a sua atenção naquela cena, achou interessante, até que a voz ecoou do meio do fogo dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e tenho um mistério contigo, tu és chamado para o ministério. Irmão, quem não tem experiência com Deus não tem ministério, irmão. Porque o ministério bíblico de todos os personagens foram repassados de experiência com Deus. Eles experimentaram Deus do começo ao fim. Deus molhou o manto deles do começo ao fim. Deus visitava eles do começo ao fim. Quem tem ministério na terra tem experiência com Deus todos os seus dias de vida. A Bíblia vai dizer então que Deus falou do meio do fogo. Moisés tremo,
empalidecido, ele dobra os seus joelhos e Deus convoca para uma grande missão. O texto que eu acabei de ler, o Senhor diz: tenho ouvido o gemido do meu povo, tenho visto os seus lamentos e o seu sofrimento, e resolvi libertá-los daquela aflição. Moisés foi chamado para ganhar 2 milhões de almas, que estavam presos, acorrentados, enclausurados no Egito. Eu quero deixar algo claro, clarividente ao seu coração. Você não vai ganhar pessoas libertas, você vai ganhar pessoas possessas, oprimidas e amarradas. Então não perde o seu tempo no meio da nobreza. Comece a andar em lugares onde tem plebeus, pessoas simples, humildes, pessoas desprezadas, pessoas rejeitadas, pessoas que bebem, que fumam, pessoas que cheiram baseado, pessoas que vivem na droga, no cigarro. É nesses lugares que você vai experimentar Deus na sua totalidade. Eu digo por experiência própria. Quando eu vou a esses lugares, a unção de Deus, ela se intensifica de nível. E as pessoas são libertas de suas opressões. Moisés é comissionado a pregar o Evangelho. Estou fazendo uma tipologia para tu entender. A pregar o Evangelho de Cristo ali dentro do Egito, ali dentro daquela fornalha de fundir ferro, aquecida 7 vezes mais, onde ninguém queria pregar, onde ninguém queria passar perto. Moisés é comissionado por Deus. E Deus diz a Moisés: Moisés, tem uma grande missão para você. Com mais de 80 anos, tem uma grande missão para você. Você vai tirar 2 milhões de pessoas das garras sanguinárias de Faraó. Moisés falou: eu, Senhor, é tu mesmo, que tu tem as mãos. Eu tenho esse cajado simples, frágil, onde eu uso há muito tempo para pastorear essas ovelhas. Deus falou: pega o cajado e joga no chão. Moisés jogou o cajado no chão, o cajado se transformou na serpente. Deus falou para Moisés: pega na cauda, porque a cabeça da serpente está preparada para os pés do meu filho. Colossenses 2, despojando principados e autoridades, fez deles um espetáculo escravejando na cruz. Jesus é aquele que desceu nas regiões dos mortos, no inferno, pisou na cabeça da serpente, surrupiou, tomou das mãos do inferno as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Não dê crédito para o diabo, porque é uma serpente derrotada. O teu Senhor pisou na cabeça dele, esmagou a cabeça dele. Apocalipse capítulo 1, 18. Eu sou aquele, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte e sobre os portões do inferno. Deus falou para Moisés: agora tu vai, Moisés. Moisés falou: não vou, Senhor. Deus falou: coloca a mão no peito e tira. Aqui Deus traz uma metáfora para fazer Moisés compreender a sua glória diante da inabilidade, da podridão, da fraqueza, da imoralidade, da perniciosidade do homem aqui na terra. Moisés tira a mão está leprosa, e Deus diz: assim é o homem longe da minha presença. Uma pessoa deteriorada pelo pecado, uma pessoa que está sendo consumida pela lepra deste mundo, uma pessoa que está carregando doença corrosiva, que está sendo vítima fatal do pecado, e que se não vier a minha presença rapidamente, Moisés, irá perecer e sucumbir no jazigo da terra, na sepultura. Deus falou: coloca de novo a sua mão no peito, e ele tirou, e a mão estava purificada, purgada. Deus falou: Moisés, e agora? Moisés falou: agora eu vou, Senhor. Diante desses sinais não tem como recuar. Moisés então pega o seu cajado, a sua trouxinha, a sua capanga, e parte na direção do Egito. Deus havia falado a Moisés: você vai se encontrar com o seu irmão Arão. Deus revelou isso a Moisés. Na caminhada, na peregrinação, a Bíblia vai dizer que Moisés se encontra com Arão. Só que Arão vinha com uma caravana de peregrinos,
Preste bastante atenção. Arão vinha com uma caravana de peregrinos. Esses peregrinos são pessoas que não conhecem nada de Deus. São pessoas que não têm entendimento, conhecimento da majestade do Criador. São peregrinos adoradores de deuses pagãos, de imagens de esculturas. São peregrinos adoradores de deuses terrenos. O texto vai dizer que Moisés se depara com esses peregrinos. A Bíblia vai dizer então que Moisés, ao encontrar Arão, ele encontra com a caravana de peregrino. E peregrino, irmão, gosta de questionar. Peregrino, irmão, gosta de murmurar. Peregrino, irmão, gosta de afrontar a nossa fé. Eles disseram: Moisés, estou conjecturando aqui, Moisés, para onde tu vai com esse cajadinho aí? Moisés falou: eu vou libertar o povo de Deus das garras sanguinárias de Faraó. E como que tu pretende fazer isso, Moisés? Moisés levantou o cajado e falou: com esse cajado aqui eu vou libertar o povo de Deus. Os peregrinos começaram a rir de Moisés, porque peregrino, irmão, quando vê a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, as ferramentas simples que usamos, eles zombam de nós, eles nos criticam, nos caluniam. Mas eu quero dizer para você que o que Deus te deu é poderoso. Não despreze os trapos, não despreze aquilo que é pequeno, porque Deus pega coisas pequenas, coisas frágeis, para torná-las grandes e poderosas na terra. Os peregrinos zombaram de Moisés, só que eles não conheciam o mistério que estava por detrás daquele cajado. O peregrino pode até zombar, aquelas pessoas do lado de fora da tenda, irmão, pode até zombar, mas não conhece a tua vida de intimidade, não conhece o mistério por detrás do cajado, não conhece a unção por detrás do cajado, não conhece a autoridade de Deus por detrás desse cajado, não conhece e não sabe que aquele que te chamou é poderoso e ele vela por ti. Peregrino não sabe o que vai acontecer, peregrino não está nem aí para o teu cajado, mas eu quero dizer algo para você: se Deus confiou você esse ministério da palavra, esse ministério de louvor, esse ministério evangelístico, esse ministério de cuidar, valoriza o teu ministério, ainda que aos olhos de muitas pessoas não tenha valor. Para Deus tem muito valor, porque há um mistério muito grande por detrás desse cajado. Sabe por que eu digo isso? Lucas capítulo 2. Havia um homem no templo chamado Simeão. O Espírito do Senhor havia falado a Simeão que ele veria com seus próprios olhos a promessa de Deus sobre Israel, o Messias. Simeão era um homem piedoso, justo, e ele sempre fazia um trabalho na ala do templo, que era apresentar os recém-nascidos. Simeão estava descendo para a ala do templo, onde ele apresentava os recém-nascidos. O texto vai dizer que ele observava e esperava ver o Messias. De repente ele avistou alguns pais nobres trazendo crianças enroladas, bebês enrolados em linho fino, com seus bois, jumentos, com seus novilhos, ovelhas, cordeiros para o sacrifício. Ele pensava e urdia no seu coração: será este o Messias? Só que o Espírito de Deus já havia falado com Simeão: nunca despreze os trapos. De repente aparece um homem, já de idade, com uma mulher, e um bebê enrolado em trapos, pano velho, sujo, carregando uma gaiolinha com 2 pombinhos. Lá vem aquele casal, humilde e simples. Simeão bateu o olho e disse: será que é eles? O Espírito Santo disse: este é o precursor, este é o pregoeiro da justiça, este é o meu escolhido. Eu não te disse, Simeão, não despreze os trapos, porque sou eu Deus das coisas pequenas. É este o menino, Simeão. Simeão pegou Jesus no colo e louvou o Senhor, porque Deus é fiel. Lembra de Samuel? Quando Deus enviou Samuel à casa de Davi,
Samuel olhou e disse: é este aí, Eliabe, Abinadab, Samar, deve ser um desses 3 guerreiros valentes, fortes. E Deus falou para Samuel: não despreze os trapos, Samuel, não despreze os trapos, porque quando eu colocar o menino que eu escolhi diante dos seus olhos, você vai cair para trás. Ei, irmão, tem muitas pessoas desprezando o cajado, mas não conhecem o mistério por detrás do cajado. Tem muitas pessoas desprezando o seu ministério, mas não conhecem a sua vida de oração, não conhecem o leito de oração, não conhecem a sua intimidade com Deus, não conhecem o teu secreto com Deus. Diante dos homens, diante dos olhos altivos não tem valor, mas para Deus é valioso para uma grande obra. Eu vou finalizar aqui, porque o meu tempo já foi. Moisés chega no Egito, o faraó diz: com que tu pretende tirar 2 milhões de pessoas das minhas garras, com mais de 3 milhões de soldados que tem à minha disposição para te esmagar aqui, Moisés? Com que tu pretende, Moisés? Moisés levantou o cajado diante de Faraó e disse: é com esse cajado aqui, Faraó, é com ele mesmo que eu vou tirar o povo de Deus dessa terra. Faraó já havia abrido as sepulturas para enterrar o povo de Deus lá dentro do Egito. Só que Deus ouviu o clamor, irmão. Deus é Deus que ouve clamor. Deus é Deus que vê, contempla lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Colheste as minhas lágrimas no odre e anotaste os meus lamentos. Acaso não anota tudo no seu livro? Eu quero dizer para você que não tem um povo como o povo de Deus, a qual é assistido pelo céu, a qual Deus desce para responder suas orações. Enquanto o faraó preparava a sepultura, Deus estava se trajando com a sua indumentária, preparando a sua carruagem de fogo, arregimentando os seus anjos de guerra para descer sobre a terra do Egito, para honrar o cajado de Moisés. Não há nas Escrituras, nem relato histórico, nem nos livros históricos, nem em documentos históricos, um Deus como o nosso Deus, que pisou na terra do Egito por causa de uma promessa. Esse é o Deus que você serve, um Deus que desce na terra por causa de promessa. Então glorifica a Deus. Se você se sentiu compungido, quebrantado, compelido a dobrar os seus joelhos, se você está desviado, afastado, se você por algum momento de fraqueza emocional se afastou de Cristo ou por causa de alguma palavra que te feriu o coração, quero dizer para você que você não depende de homens, você depende de Deus. E Ele está mandando Moisés hoje para lhe dizer: vem para a presença do teu Senhor. A presença do teu Senhor, na presença do teu Senhor há segurança, paz e alegria. Hoje é o dia de transformação. Faça uma oração de confissão, dobre os seus joelhos, faz um pacto com o Senhor, volta para casa, volta para a presença de Deus. Ele te espera, Ele te aguarda. O sacrifício foi por você, o sacrifício foi para te resgatar de uma condenação sumária ao inferno. Então não perca mais tempo. Volte, você que está desviado, volte para a presença de Deus hoje, irmão. Volte para a presença de Deus hoje, irmã. Hoje é o dia da valiosa decisão. Amanhã pertence a Deus. Paulo diz em Hebreus 3, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. É hoje o momento de você dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu te quero para sempre no meu coração. Eu não quero mais viver essa vida hostil, cheia de pecado. Eu não quero viver uma vida afastada da tua casa, da tua presença, do leito matrimonial, o altar de consagração. Eu não quero, Senhor. Se você se sentiu compelido, dobre o seu joelho hoje. Confesse a Cristo. Eu creio que Ele vai sarar o teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe, irmão. Obrigado, tá?